ar o Ação e Cidadania. No programa de hoje vamos conhecer o trabalho do Projeto Casulo. Ele atende mais de 120 crianças e cerca de 100 jovens das comunidades Real Parque e Jardim Panorama na região do Morumbi. Nossa convidada é a diretora executiva do projeto, Célia Schlittler. Bem-vinda, Célia. Obrigada. Eu agradeço pela oportunidade para o Casulo de estar aqui falando um pouco do nosso projeto. Também com a gente a coordenadora de Relações Institucionais, Fernanda Quintas. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, eu agradeço também a oportunidade. A gente falou de duas comunidades que vocês atendem. Me conta um pouquinho quais que são as principais necessidades dessa região. Então, nós estamos falando de uma região que está ali na região do Morumbi, né, mas são comunidades populares, né? Então, o Jardim Panorama é uma comunidade ainda não urbanizada, de cerca de 2.000 moradores, e o Real Parque é uma comunidade que está no final do seu processo de reurbanização, com mais ou menos 6.000, 6.500 habitantes, né? Então, como toda comunidade tem necessidades, porque apesar de não estar numa região periférica, a região onde ela está não é uma região que tem recursos e serviços para as comunidades, né? Então, a parte de educação, esporte, saúde, lazer, é meio restrita para essas comunidades, né? Então, as necessidades maiores, né, são diferentes nas duas comunidades. O Jardim Panorama, por ser uma comunidade não urbanizada, ele está um pouco isolado, apesar de muito perto do Real Parque, né? Então, é uma comunidade que não tem, como todas elas, não tem asfalto, não tem condições, né, de saneamento. Então, ela tem ali uma relação muito forte com as organizações sociais locais, porque tem algumas que estão lá mesmo, né? Mas o Casulo também atende dessa comunidade. Já no Real Parque, por ser uma comunidade recentemente urbanizada, a própria comunidade vem se organizando em torno das suas maiores demandas, né? Então, uma das questões importantes para essas comunidades é a questão da saúde, né? Porque tem uma UBS, mas é uma UBS muito pequena, então existe, dentro do projeto de urbanização, já existe um projeto de uma UBS integral. Isso é extremamente relevante para a comunidade. Também vai ter uma CEI, um Centro de Educação Infantil, que também é uma necessidade grande dessa comunidade. Mas existem outras questões que são mais complexas e que têm sido mais difíceis de resolver. Uma é a educação de ensino médio. Não tem nenhuma escola de ensino médio ali. Os jovens precisam ir do outro lado da ponte para frequentar a escola, o que acaba sendo mais um fator é um número bem alto de jovens, de evasão. Né? O número é muito alto, né? Ali na comunidade a gente estima entre 30% e 40% o número de jovens, né? Sem falar nas crianças, né? E tem uma escola de ensino fundamental municipal, né? E outra questão é o transporte. Não existe, por exemplo, uma linha que vá até o metrô Butantã, que mudaria muito para a comunidade e para todos os moradores ali da região, né? Então, a comunidade vem se organizando para conseguir essas demandas. Em termos de educação, cultura, que é mais a área em que nós trabalhamos, né? Nós encontramos ali muitas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e que precisam de proteção social, né, que precisam de educação integral, precisam é muito necessário um trabalho com as famílias, né? Então, tudo que faz parte mesmo da realidade desse tipo de comunidade, né? E quanto tempo faz que existe o Projeto Casulo? Então, o Projeto Casulo, ele foi criado pelo Instituto de Cidadania Empresarial, o ICE. O ICE foi criado em 1999, uma organização da sociedade civil que foi criada com o objetivo de estimular que empresários tivessem uma atuação social e que essa atuação fosse inovadora e efetivamente transformadora.
Aí eles queriam ter uma experiência de atuação concreta em São Paulo e resolveram fazer lá na região do Real Parque por diversos motivos. E fizeram inicialmente, em 2002, uma pesquisa junto às comunidades para entender as necessidades e as potencialidades. E uma das coisas que apareceu muito forte foi educação, outra foi cultura, porque na época não tinha nenhum espaço ali cultural para a comunidade. E continua sendo bem raro, né? Continua sendo, e até hoje realmente não tem, né, nada específico ali para a comunidade. E também a própria questão do desenvolvimento comunitário. Aí o ICE mobilizou 20 organizações e junto com a prefeitura construiu o prédio onde está o casulo. E o casulo foi inaugurado em 2003, com um trabalho mais focado em juventude, com muitas oficinas culturais e também aberto para a comunidade. Uma característica interessante do casulo é que sempre teve membros da comunidade no conselho, né? Porque a ideia foi sempre ter uma relação muito de diálogo com essa comunidade, de entender quais eram as suas necessidades, de construir junto com ela soluções, né? Aí depois o ICL já desde o início tinha a intenção de que o casulo se tornasse independente. Isso aconteceu em 2009, depois de um longo processo de preparação do ICE. O casulo se tornou uma organização da sociedade civil independente, né? E também aí deixa de ser financiado pelo ICE, né? Então, esse começo dessa história é uma marca importante porque estabeleceu essa relação aberta com a comunidade, né? E aí o casulo foi vendo que precisava começar a atender um pouco antes, né? Então começou com adolescentes com mais de 14, depois passou para 10 anos. Por quê? Porque via que tinha uma necessidade de educação integral, né? Que esses adolescentes já chegavam com algumas questões que seria muito bom se pudessem ser trabalhadas antes. E assim o casulo foi baixando a idade. Ainda quando estava com o ICE, foi firmado um convênio com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e o casulo, então, tem um centro para crianças e adolescentes, que é o CCA, e o CCA, o parâmetro é atendimento de 6 a 14, né? Então, hoje a gente tem crianças a partir de 6 anos lá em atendimento, são 120 no CCA. O casulo foi percebendo que a educação para o trabalho também era uma necessidade e aí cria, então, projetos na área de educação para o trabalho e sempre com o trabalho com a comunidade, né? Até no começo você falou, a gente tem 120 crianças de 6 a 14, a gente tem mais ou menos 100 adolescentes e jovens que estão em educação para o trabalho, mas nós temos mais de 200, 250 pessoas da comunidade que jogam futebol lá, que fazem outras atividades. Então, semanalmente, a gente tem pelo menos 500 pessoas ali em atendimento. Fernanda, esse contato com o pessoal da comunidade é muito importante, né? Valoriza o trabalho, facilita também vocês entenderem as necessidades. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é essencial, porque a gente consegue, como você falou, entender qual é a demanda da comunidade e a participação deles é importante para que a gente desenvolva o trabalho de uma maneira que seja de fato eficiente para todos eles, né, e para todos nós. Então, a participação, né, de toda a sociedade civil, da comunidade, das empresas, enfim, a gente tenta mobilizar todos esses atores para desenvolver os nossos projetos. E hoje, quais você acha que são as principais necessidades do projeto? O que poderia melhorar? Quais são as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia? Atualmente, a nossa principal necessidade, eu diria que seria a sustentabilidade financeira, né? A gente passou por um processo de reestruturação dos nossos projetos, foi em 2014. A gente fez toda uma reestruturação, reformulou alguns dos nossos projetos e os projetos estão funcionando de forma muito estruturada. Mas a gente tem esse grande desafio de como financiá-los, né? Como com a saída do ICE, a gente passou a atuar de forma independente, mas com isso veio essa grande demanda da gente ter
a gente precisar de financiadores, né? Então, hoje o grande desafio é a gente poder mobilizar as pessoas físicas, pessoas jurídicas. A gente vai iniciar em breve uma grande campanha de doação pessoa física, né? Porque a gente acha que se todo mundo puder contribuir um pouquinho, já é uma grande diferença para nós, para a comunidade, né? E para os projetos que a gente desenvolve. Então, esse hoje é o nosso grande desafio, é a sustentabilidade financeira da organização, para que a gente possa continuar desenvolvendo nossos projetos com a qualidade que a gente oferece para a comunidade, né? Então, eu acho que é isso. E são quase 15 anos, né, de projeto. A Célia comentou um pouquinho sobre as necessidades que ela foi perceber, que eles foram percebendo, de mudança de idade, mas quais foram as outras mudanças que vocês passaram nesse período de 15 anos? Quando o Casulo começou, a comunidade era uma favela, né? Então, as necessidades, elas eram necessidades, assim, até da própria habitação, né? De ter uma condição de moradia melhor, né? De ter a comunidade se organizar melhor, né? E acho que com o processo, né, ao longo desses quase 15 anos, como você falou, as expectativas dessa comunidade, felizmente, foram mudando, né? Então, a gente vê que hoje a maior parte dos jovens, dos adolescentes, tem uma expectativa de fazer faculdade, né? Eu sou assistente social, né, e isso nem era um sonho muito presente para os jovens há 20, 30 anos, né? E hoje não. Eles têm essa expectativa, mas para isso eles precisam de muito apoio, de muito preparo, né? Porque a realidade social ainda ela puxa, né? Então ele começa a enfrentar barreiras, né? Então a gente vê que o nosso trabalho não pode ser só com os adolescentes, com os jovens, com as famílias. Nós também temos que ter um trabalho junto às empresas, né, junto a profissionais de recursos humanos, para que eles também abram as portas para esses jovens, né? Porque senão, na hora dos processos seletivos, logicamente os profissionais de RH escolhem os melhores, né? Ou o que eles acham que são os melhores. Então a gente tem também que estar o tempo todo nessa comunicação e felizmente a gente tem parceiros muito, muito bons, né? E que até vão nos orientando, né? O que é melhor nessa formação dos jovens, né? Tanto que hoje a gente tem trabalho de educação para o trabalho, focado mesmo nessa preparação para a inserção, né? Mas isso trabalha também a preparação do jovem para a vida, né? Eu acho que essa é uma das questões. As famílias, hoje a gente sente assim, que ela tem uma diversidade muito grande, né? Então nós temos famílias que não tiveram oportunidade de estudar com pouco repertório escolar. Há casos de familiares que não são alfabetizados e nós temos famílias já, né, que estão estudando, né, já dessa chamada nova classe média, né, que é muito bacana para a gente ter esse diálogo. O que a gente procura é sempre ter essa atitude de venha falar conosco, né? Então, os jovens, por exemplo, da comunidade, eles adoram dançar, né? Uma característica forte dessa comunidade. Tem muitos grupos de dança. Eles vêm ao Casulo e pedem, a gente gostaria de fazer uma oficina de hip hop aí. Então vamos juntos encontrar o jeito disso acontecer, né? Que dia que vocês acham que tem que ser, como é que a gente se organiza para isso, como é que a gente consegue recursos e assim tudo que a gente faz, né? Então isso eu acho que foi uma marca desde o início do Casulo, mas que a gente vai procurando melhorar a cada dia, né? Essa relação muito aberta com a comunidade, né? Célia, obrigada pela participação. Nada, eu que agradeço. Fernanda, muito obrigada. Eu agradeço bastante também. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o dia a dia no Projeto Casulo. Fique com a gente, o Ação e Cidadania volta daqui a pouco.
Estamos de volta com a Ação e Cidadania hoje sobre o Projeto Casulo. Neste bloco, recebo o coordenador de projetos, Seba Nunes. Obrigada pela presença, Seba. Obrigado você. Também com a gente a ex-aluna do projeto, Jennifer Santos. Bem-vinda, Jennifer. Obrigada. Seba, no bloco anterior a gente falou bastante da parte histórica do projeto, mas me conta como é o dia a dia lá. Eu sempre falo do dia a dia do Projeto Casulo pelo próprio nome, né? Que é casulo. Essa ideia do casulo de que as pessoas entram naquele lugar e de alguma forma elas são transformadas. Então todas as vezes que perguntam como que é o dia a dia do Projeto Casulo, é de transformação de vidas. Eu acredito que o casulo, ele nasce no coração daquela comunidade para realmente transformar, né? Então a gente começa a atender as crianças de 6 anos de idade, então eles chegam muito pequenos, e a gente começa a perceber que os primeiros frutos do dia a dia, da educação, começa a fluir naquela criança, né? Aí a gente trabalha nessa ideia de fases, né? Então, essa criança de 6 a 9 anos, ela tem um trabalho específico para a idade dela, psicológico, motor, social, né? E em paralelo, a família também é atendida pela nossa equipe, pela assistência social da equipe. E depois eles mudam para uma outra fase, que é de 7 a 14 anos, onde é feito um trabalho também completamente diferente, porque é uma outra fase. Então, essa fase que são meio adolescentes, ainda são meio crianças, então a gente trabalha de uma outra forma com essa faixa etária. No dia a dia, a gente trabalha com toda a parte social, mas também com esporte, cultura, arte, né? Hoje a gente desenvolve com essas crianças projetos das 5 linguagens da arte, né? Então eles vão lá, vão fazer teatro, vão fazer dança, vão fazer música, vão fazer artes plásticas. Então são contatos com a arte que talvez se o Projeto Casulo não existisse, essas crianças não teriam, né? Esse contato tão próximo com uma arte e com uma cultura, né? Na rede pública de ensino não tem esse tipo de atividade, né? Até tem algumas ações que acabam acontecendo na rede pública. Eventuais, né? Mas não é com a mesma consistência que deveria ter, né? Se a gente pensa num país desenvolvido, ou na própria situação de São Paulo, crianças que estão em uma outra condição financeira, esse contato é muito mais próximo desde muito pequeno. Então, a gente sempre pensa que o Casulo ele tem que proporcionar isso para a comunidade também, né? A comunidade também ela pode ter contato com uma educação integral que realmente faça sentido para o dia a dia dela, e quando ela estiver maior, isso esteja introjetado e ela consiga viver na vida na mesma circunstância, do mesmo jeito como alguém, talvez de uma situação econômica um pouco mais favorecida, né? E depois, quando ele passa dessa fase dos 14 anos, eles entram num outro programa que a gente fala que é o de Educação para o Mundo do Trabalho, né? A gente sabe o quanto que é importante a inserção desses adolescentes no mercado de trabalho, porque eles precisam movimentar a economia da própria casa. Muitas vezes a família já está numa situação que precisa que esse adolescente, esse jovem comece a trabalhar. E a ideia é que vai trabalhar de qualquer coisa, né? A gente sabe que existem trabalhos infantis aí que às vezes não é o trabalho mais adequado, que não está pensando no desenvolvimento. Não vai agregar em nada, né, na formação profissional. Não tem um desenvolvimento, né? Aí, então, quando o Casulo começa a pensar nisso, é quando a gente começa a formar um programa de educação para o trabalho que é pensado nisso, nesse desenvolvimento desse jovem e desse adolescente. Então, ele entra lá com 14 anos de idade e ele tem um período até os 18 anos para decidir o que ele quer fazer da vida dele, né? Então, a gente começa a não entregar uma profissão para que ele tenha que fazer, a gente decidir essa profissão que ele deve ter, mas ele tem um momento ali dos 14 aos 17 anos de descobrir o que ele quer fazer, dar oportunidade. A gente sempre pensa que a comunidade, o que falta para a comunidade é dar oportunidades, né? Oportunidades para as crianças de estar desenvolvendo projetos que vai fazer que ela tenha um desenvolvimento de acordo com a sua idade, e os jovens também, os adolescentes têm essa mesma oportunidade de criar expectativa. A gente fala muito da comunidade, a gente fala muito dos jovens de comunidade, às vezes de uma forma bem pejorativa, né? Como que os jovens não querem nada, alguma coisa assim. A gente vê que existe uma inflamação da comunidade, muitas vezes, em falar sobre os jovens,
mas o que a gente faz lá no Projeto Casulo é completamente contrário, né? A gente percebe esse jovem como potencial e a partir desse potencial a gente cria oportunidades, a gente cria expectativas. Então a ideia do Educação pelo Trabalho é exatamente essa, a criação de expectativa. E a gente tem um outro programa, que é o Programa de Interação Comunitária, é quando o Casulo realmente abre as portas do projeto e esses jovens, essa comunidade entra no Projeto Casulo e elas trazem as suas próprias demandas, né? A gente trabalha muito com essa ideia de escutativa. Por quê? É muito fácil eu chegar lá e pensar que eu sou o dono de todo o conhecimento e trazer as minhas expectativas da comunidade e trazer os projetos que eu acho que é mais adequado para eles. Mas não, a gente faz completamente ao contrário. A gente escuta, entende e pergunta o que vocês desejam, né? Então a gente trabalha nesses 3 grandes programas, mas a ideia é exatamente uma única só: criar oportunidades, criar expectativas nesses jovens, nessas crianças, nesses adolescentes, na família desses adolescentes, dessas crianças. Eu acho que é basicamente esse o dia a dia do Projeto Casulo, né? O Projeto Casulo é um projeto pulsante e a gente percebe que o quanto que faz parte da comunidade esse projeto, o quanto que esse projeto é precioso para a comunidade, né? E todas as vezes que a gente passa pela rua e encontra um jovem, uma criança, um adolescente, ou uma família daquelas crianças, daquele adolescente, e a gente percebe que houve transformação, e não apenas transformação econômica, mas a transformação do brilho no olhar. A gente começa a perceber que, às vezes, aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente, aquela família, ela não tem essa oportunidade de ter um brilho no olhar, né? E a gente, lá no Projeto Casulo, a gente faz exatamente isso. Enquanto está falando, a Jennifer só concorda. Tudo que ele falou é assim mesmo na prática, Jennifer? Sim, contextualizando um pouco, bem um gancho do que o Seba falou, eu entrei no Casulo com 9 anos, então tem o Metamorfose, que são 2 turmas, a primeira e a segunda. Então eu fiquei lá dos 9 aos 10 anos, porque eu já entrei com 9 anos, né, que inicia-se com 6. E aí eu passei para a segunda, que foi dos 10 aos 14 anos. E bem o que ele falou é disso, né, de trazer esse público e tentar levar para cada um desses jovens um pouquinho do mundo, que às vezes a gente acredita que eu tô aqui, é muito pequeno, eu não posso visualizar o mundo num outro âmbito, numa outra forma. Então o Casulo traz muito dessa questão de você visualizar o mundo de formas que outras pessoas não possam visualizar e saber se conhecer, identificar quais são os seus potenciais, os seus talentos e levar isso para o mundo de alguma forma. E foi bem um pouco disso que eu aprendi, que o Casulo me trouxe também. E aí depois que eu fiz os 14 anos, eu passei para o curso de eventos, né? Hoje ele já não existe mais, mas existem outros, conforme ele falou, Olhando Além, enfim. Então o Eventos ele é bem essa questão de trazer para o jovem a questão da profissionalização, do desenvolvimento, e lá a gente não tratava somente essa questão do evento em si, mas de como a gente como deveríamos tratar os outros, como seria o dia a dia no mercado de trabalho, saber se identificar, porque eu acho que hoje a gente tem muito desse probleminha, né? Muitas pessoas não conhecem a si mesmo, então o Casulo trazia atividades às quais a gente conseguia se identificar e saber realmente o que a gente quer para o nosso futuro, questão de faculdade, enfim. Então, são vários benefícios que a gente pode falar que o Casulo nos traz e que, conforme você vai evoluindo, o contato permanece. A gente tem um contato, por exemplo, eu, no caso, continuo contato com o Seba, com a diretora Célia. Vocês também. criam um vínculo, um vínculo realmente de família, essa questão do Casulo mesmo, né? De independente que, sei lá, você viajou ou você conseguiu seguir uma carreira, estamos aqui sempre quando vocês precisarem, as portas vão estar abertas. E isso é muito importante. E o que você aprendeu te ajudou mesmo no mercado de trabalho? Com Agora certeza. que você já conseguiu um emprego, já foi até efetivada, né? Começou como aprendiz, mas já tem um emprego efetivo. Te ajudou muito? Bastante. Eu consegui colocar em prática o que eu aprendi na teoria e também na prática a gente aprendeu isso, mas eu consegui trazer isso para o meu trabalho e, conforme eu falei, visualizei as coisas de uma forma que eles visualizavam, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade. Hoje, com a oportunidade de estar trabalhando, eu consigo visualizar tudo isso e trabalhar tudo que eu aprendi, até mesmo passar para as outras pessoas que a gente tem. Como jovem, muitas vezes o receio eu estou trabalhando num local de trabalho onde só tem adultos
eu vou ser a pessoa excluída, no caso. E onde eu trabalho não teve disso. Então, as pessoas falam, nossa, Jennifer, mas você traz essa questão de... você sempre comenta do casulo, sempre tem alguma coisa que você aprendeu e que muita gente, por exemplo, muitos adultos não possuem essa questão. Mostra que você já foi preparada, Sim, né? essa questão de maturidade, de saber conversar, enfim. Então, eu acredito que o casulo sempre vai fazer parte da minha vida nesse quesito, porque é algo que eu vou levando no meu dia a dia, as atividades que a gente fazia também era muito relacionada a isso. Seba, deixa os contatos do Projeto Casulo para quem quiser saber mais. O nosso site é projetocasulo.org.br. A gente também está nas redes sociais, Facebook e no Instagram, Projeto Casulo. Acessa lá. Obrigada pela participação. Obrigado você, muito obrigado. Obrigada, Jennifer. Muito obrigada também, foi um prazer conhecer e trazer um pouquinho do nosso projeto, né, que é o Casulo. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Ação e Cidadania. Até a próxima semana. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.